3 de julho de 2026. Nesta sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Sextou, minha gente, que alegria, que alegria. Que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam de curtir esse material, compartilhá-lo. Muito bem, vamos iniciar nessa sexta-feira animada o nosso encontro espiritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje nós celebramos essa festa litúrgica de São Tomé, por isso que já ensinei vocês, né? Quando tem festa litúrgica, os textos eles são próprios, a gente dá uma pausa, né? Na verdade pula, né? O texto subsequente do Tempo Comum. Nós estamos acompanhando a leitura, né? Da profecia de Amós. E o dia de hoje, o texto de Amós que estava previsto para hoje, como caiu a festa de São Tomé, hoje pula, tá? E como texto próprio, a igreja escolheu essa carta aos Efésios, tá? A carta aos Efésios, gente, ela é classificada como uma das epístolas do cativeiro, assim chamada, tá? Se alguém perguntar para vocês, né, qual a classificação da carta aos Efésios? É uma das epístolas do cativeiro, tá? Quais são as outras epístolas do cativeiro? A epístola aos Filipenses, epístola aos Colossenses e também Filémon, tá? Muito bem. Tradicionalmente, esta epístola é atribuída ao apóstolo Paulo, teria sido escrita mais ou menos por volta dos anos 60, 62... depois de Cristo, evidente, durante o seu primeiro aprisionamento em Roma. Então, epístola do cativeiro, porque ele escreve enquanto estava preso, tá? Muito bem. Diferente de outras cartas paulinas, que tratam de problemas disciplinares específicos, Efésios possui um caráter assim mais meditativo, litúrgico, tá? O contexto histórico é o contexto histórico das comunidades da chamada Ásia Menor, né? Que as comunidades eram compostas majoritariamente por cristãos que tinham vindo do paganismo, ou seja, os gentios. Aliás, a especialidade de Paulo, né, gente? Pregar para os gentios, ou seja, para os pagãos, e não para aqueles que eram judeus, tá? Então, o tema central aqui é o mistério de Cristo, o plano benevolente de Deus de recapitular todas as coisas em Cristo, derrubando o muro da separação entre judeus e pagãos, para formar assim um só povo de Deus, que é a igreja, né? Então, a perícope que nós ouvimos hoje, tá? O capítulo 2, versículos do 19 ao 22, constitui o ápice teológico do segundo capítulo, tá? Então, após descrever como a cruz de Cristo ela aboliu a inimizade e a lei das prescrições, o autor ele utiliza 3 metáforas poderosas para descrever a nova identidade dos cristãos. A primeira metáfora é comparando com uma cidade, né, os concidadãos. Quando se fala de concidadão, se fala de cidade, né? Comparando com uma família,
ou seja, os membros de uma casa, e comparando também com um templo, que é um edifício sagrado. Tá? Então, é um momento em que a teologia da reconciliação ela se transforma em eclesiologia, né, em doutrina da igreja. Então vamos acompanhar parte por parte esse texto maravilhoso de hoje. Olha só, começa assim: irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então a primeira metáfora aqui, concidadãos, está falando da cidade. O autor utiliza termos jurídicos e sociais do mundo greco-romano, né? O chamado xenós, né? O estrangeiro, né? O paraikos, que é o migrante, né? Aquele que reside, mas não tem dinheiro. Eram figuras marginalizadas na polis, né? Na antiga polis, na antiga cidade. Ao dizer que o migrante ou que o estrangeiro, que eram marginalizados, agora eles são concidadãos, Paulo ele está afirmando que os pagãos convertidos possuem plena cidadania no reino de Deus. Olha só. Então, mais do que cidadãos, né, são no grego chamado oikeioi. Olha só. Oikeioi, né? A palavra que significa membros da casa, família, né? Que indica intimidade e sangue. Aqui está a segunda metáfora, né? Membros da casa, né? Intimidade e sangue, que é o sangue de Cristo, né? Não é o sangue biológico que une essas pessoas, porque elas não são parentes, né? Mas é o sangue de Jesus, que supera o vínculo legal, não é? Então, gente, na vida cristã, não existe segunda classe, terceira classe, primeira classe. Muitas vezes o fiel, ele pode se sentir um estrangeiro na própria comunidade, ou indigno diante de Deus. E a palavra de hoje garante o direito de pertencimento. Ser família de Deus exige de nós, muitas vezes, né, gente? Acolhida, hospitalidade, não é? Uma acolhida radical ao próximo. Então, nós somos convidados a partir dessa palavra de hoje a eliminar as divisões entre nós e eles, dentro da nossa paróquia, da nossa sociedade, da nossa comunidade. E eu vou dizer a vocês, gente, nós, hora ou outra, nós fazemos acepção de pessoas. Nós precisamos aprender isso. Nós fazemos acepção de pessoas. Isso não é bom, isso não é de Deus, né? A igreja, nos últimos anos, agora com o Papa Leão, mas o Papa Francisco, enfim, a igreja tem pensado bastante nisso, porque a própria legislação canônica, não é? Ela é excludente. Ela é excludente. Então a igreja tem revisado muitas coisas que antes eram definidas, eram inquestionáveis, e agora, hoje em dia, as pessoas estão, a igreja, né, os nossos líderes religiosos estão revendo. Por quê? Porque tem acepção. E quando não é uma questão jurídica, é uma questão de convivência fraterna. Por exemplo, entra numa comunidade uma pessoa que tem uma situação irregular, quaisquer que sejam, ou uma pessoa de segunda união, né, de nova união, ou uma pessoa de união homoafetiva, ou uma pessoa que, enfim, com outras situações irregulares, a própria comunidade muitas vezes já exclui de automático essas pessoas com olhares, com comentários, com modo de tratar. E nós não podemos. Paulo está dizendo assim, olha, sejam judeus ou sejam pagãos, todos se tornaram cristãos e todos compõem a única família de Deus.
todos são concidadãos, ou seja, foram legalmente, pelo vínculo do sangue de Cristo, admitidos à mesma cidade, que é a cidade do reino de Deus. Não tem diferença. Não tem diferença. Aí o texto continua, né? Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus como pedra principal. Então a metáfora ela muda agora para uma arquitetura. O fundamento, temelios, né? O fundamento são os apóstolos, ou seja, aqueles que testemunharam o ressuscitado. Os profetas, provavelmente os profetas cristãos da igreja primitiva, que interpretavam o mistério. Aqui não se está nem se falando dos profetas do Antigo Testamento, provavelmente, porque não viram o Cristo, não é? Então, e a pedra principal, né? A estrutura só se sustenta pela pedra principal. E a pedra principal, não é? Que é também chamada de pedra angular, né? É Jesus Cristo. Então, na arquitetura antiga, essa pedra ela era a pedra que alinhava e dava suporte a todo o ângulo do edifício. Quando essa pedra é tirada, as paredes desmoronam, não é? Gente, a nossa fé não é um sentimento isolado, mas é algo integrado em uma tradição apostólica. Então, ter Cristo como pedra principal significa que ele deve ser o critério de alinhamento de todas as nossas decisões. Não é? Se a nossa construção pessoal, ou seja, os nossos projetos, nossos valores, não estiver alinhados, nossa construção não estiver alinhada a Jesus Cristo, ela perderá o prumo e ruirá diante das crises. É interessante isso. Olha, presta atenção você que me ouve. Nós precisamos aprender a fazer tudo, e tudo que formos fazer em nome de Jesus. Unidos a Jesus, contar para Jesus, consagrar a Jesus, consagre o seu dia, consagre os seus filhos, consagre os seus pais, consagre a sua empresa, consagre o seu trabalho, consagre a sua casa, consagre os seus estudos, né? Toquem nessas coisas e diz, isso pertence a Deus, isso seja lavado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, isso seja consagrado ao nome de Jesus. Nós temos esse hábito, porque se tirar essa pedra que é Jesus Cristo, tudo vai desmoronar, gente. Tudo vai desmoronar. Versículos 22, 21, 22, que são os dois últimos. Olha que bonito. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Olha que lindo. Então o texto destaca o dinamismo da igreja. Ela não é um monumento estático, mas uma construção que se ajusta, não é? Cresce. O objetivo final não é a beleza arquitetônica, mas a função. Ser templo santo, o lugar da presença de Deus. Então o versículo 22, ele enfatiza que essa integração é uma obra atual do Espírito Santo, que transforma a coletividade dos fiéis em habitação divina. Nós somos, gente, pedras vivas. Isso significa que cada um de nós tem um lugar único e necessário na construção do reino. Hoje nós celebramos São Tomé. São Tomé era um dos 12. Um dos 12. Ora, não menos importante do que outros, mas cada qual com a sua função, não é? Eles, de fato, os apóstolos são sinais da presença de Jesus no mundo. Hoje os apóstolos, né, são perpetuados na história por meio dos bispos, né? O apóstolo Pedro por meio dos papas. E nós estamos aqui, não é? Eu sou sacerdote, eu sou presbítero, você que está me escutando, não sei se você é presbítero, porque eu soube que tem padres que me escutam, que gostam de escutar, louvado seja Deus, né? Pode escutar, não tem problema.
não é? Se você é presbítero, se você é leigo, né, você é importante, Deus tem uma missão para você. E aqui eu não estou falando só de serviço na igreja enquanto atuação pastoral comunitária. Estou falando onde você trabalha, onde você convive, os seus amigos, lá dentro da sociedade, que às vezes pessoas que nem são de igreja, você tem uma missão espiritual na vida dessas pessoas. Você também é chamado, não é, a ser esse bloco, esta pedra que sustenta a vida daqueles que convivem com você. Você tem que levar Jesus, você tem que consagrar aquelas pessoas que estão longe de Jesus. É sua missão. É sua missão. Tenho um costume, gente, muito, muito antigo. Na verdade, desde que eu fui ordenado diácono, né? Toda vez que eu estou diante do Santíssimo Sacramento e vou conferir a bênção, não é? Ou quando eu estou e outro padre vai dar a bênção, eu sempre consagro os meus dirigidos espirituais. Sempre consagro a minha paróquia. Então, eu rezo pela minha paróquia, eu rezo pelos meus dirigidos espirituais, tanto no âmbito paroquial, quanto no âmbito diocesano, porque eu tenho as minhas assessorias na diocese, quanto também a minha equipe de Nossa Senhora. Consagro também a minha família, os meus amigos, as pessoas que são muito próximas, e consagro aqueles que se reportam às minhas orações, se recomendam as minhas orações de maneira direta ou indireta, nominalmente. Nós precisamos aprender a fazer isso. Quando nós estivermos numa missa, né, no momento da consagração, vai consagrando, vai entregando, né? Ou numa adoração ao Santíssimo, vai entregando, não traz em pensamento aqueles que precisam de você. Você tem que manter a construção de muita gente em pé, gente. Né? Nós que somos de Jesus, nós não recebemos a missão só para viver para nós essa palavra. Né? A responsabilidade é muito grande, não é? Então, nós somos pedras vivas, nós temos um lugar necessário na construção do reino. Se uma pedra falta ou está fora do lugar, o edifício sofre. Então a santidade, ela não é apenas um esforço individual, gente. Tem gente que pensa, é muito chato o modo de enxergar a igreja, a vida de fé, o modo tradicionalista de enxergar a fé. Sabe por quê? Porque você começa a olhar só para você. Eu preciso ficar sem pecar. Eu preciso fazer penitência. Eu. Gente, a palavra de hoje está nos ensinando que não é somente um esforço individual buscar a Deus, buscar a santidade, mas é um se ajustar aos outros em Jesus Cristo. A vida espiritual é um processo de abrir espaço para que o Espírito Santo habite em nós, não apenas individualmente, mas na unidade da comunidade. É preciso uma unidade na comunidade. Não é? Muito bem, o tempo vai avançando, a gente precisa encerrar o programa, mas olha, vamos levar 3 pontos, né, para nós refletirmos ao longo dessa sexta-feira, né, lições para a vida, dessa reflexão. Primeiro, que a identidade de pertencimento, ou seja, o cristão ele nunca está sozinho, gente. Ele é concidadão de uma pátria eterna, membro de uma família divina. Isso deve combater a solidão, o isolamento espiritual. Segundo ponto para nossa reflexão, a centralidade de Cristo. Nenhuma obra eclesial, pessoal tem valor se não estiver fundamentada na fé dos apóstolos e alinhada com Jesus Cristo, que é a pedra fundamental. Terceiro ponto para nossa reflexão, a igreja é um organismo vivo. Nós somos uma construção que está em constante crescimento. Isso nos pede paciência, conosco mesmo e com os outros. Todos nós estamos em processo de amadurecimento próprio, não é? E o Espírito Santo é o engenheiro que trabalha em nós para nos tornar morada de Deus mais bonita, mais bela, mais aperfeiçoada. Né? Que essa palavra de hoje nos ajude, né? Que esse testemunho bonito dessa carta possa nos ajudar a viver
de maneira mais colegial, a ter mais paciência com o outro. Sabe, gente, eu tenho feito muito esse exercício na minha vida ministerial, não é? Tem muita gente que fala para mim, padre, se fosse eu na sua posição, na sua paróquia, eu já tinha feito isso, sabe? E eu tenho procurado agir em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque todos estamos como foi esse último ponto aí, todos nós estamos em processo de amadurecimento. Eu não posso perder a paciência com uma pessoa, porque pode ter muitas outras que são muito mais santas do que eu e também são chamadas a ter paciência comigo. Tenho refletido muito sobre isso, muito. Não é que Deus nos capacite, não é fácil, né? Viver a unidade na comunidade onde habitam mais elementos e diferentes de nós, não é? Não é fácil não é simples não, mas Deus vai nos capacitando, nos ajudando, não é verdade? Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, sextou, desejo a vocês um excelente fim de semana com muita paz, saúde, muitas alegrias. E amanhã, sabadão, nos encontraremos novamente para mais uma reflexão diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.